a morte boa. Adoro advogado que explica latim pra gente. Só que não, nenhuma morte é boa, né, mano? Nenhuma morte é boa, né? Então, assim, a eutanásia é crime porque tu necessita de uma terceira pessoa que mate aquela pessoa por piedade, tá? Ou seja, uma pessoa está sofrendo, então alguém vai lá e desliga o aparelho para que aquela pessoa não sofra mais. Isso é chamado eutanásia, né? Isso não pode no Brasil por ser crime, assim como o suicídio assistido. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ele é advogado, especialista em direito médico e conselheiro científico e jurídico da ANADEM. Que prazer de receber o doutor Eduardo Borba Lamini. Boa tarde, mano. Prazer, doutor. Prazer, né? Boa noite, né? 11 da noite, doutor. Pois então. Não, estamos gravando à tarde, mas é à noite, o pessoal Tá passa a jóia, noite. Tá jóia. Então, boa noite também. Boa noite, boa noite. Doutor, o que é a ANADEM? A ANADEM é... Posso chamar advogado doutor? Eu adoro Não, isso. pode, Adoro mas pode me chamar de Eduardo mesmo. Não, eu te falei que aqui no meu programa todo mundo é doutor também. Então tá, chama todo mundo doutor, então. Todo mundo é doutor. Ô, mano, o ANADEM é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Tá? É uma sociedade que estuda as causas do direito médico, questões de bioética, né? E eles têm um grupo de advogados que protegem juridicamente os médicos. Resumindo, defende o médico. Defende o médico. Mas por quê? O médico ele sofre muito processo? Na verdade, tem aumentado bastante o número de processos médicos nos últimos anos. Nós estamos falando aí de 2006 para cá, um aumento quase de 1000% nos graus superiores, STJ, STF, né, de demandas contra os médicos. Em decorrência do quê, doutor? Então, mano, são várias as questões, né? Algumas questões macros e outras mais específicas. Nós temos aí um enorme número de faculdades de medicina, né, que não se consegue dar até sequência do estudo para os médicos, então eles chegam na fase de residência, não tem onde colocá-los, né? A gente está falando de uma área privilegiada aqui em Criciúma, né, por ter faculdades de medicina e ter também ambientes hospitalares que aceitam esses médicos. Nós temos um acesso maior dos pacientes das doenças, ou seja, eles procuram muito na internet saber sobre a sua patologia, às vezes até de uma forma errada, né? Tem gente que pega um exame de laboratório. Você já chega morto, né? Já chega morto. Então, se sente uma dor de cabeça, pelo Google... Doutor Google te mata em uma semana. Uma semana tá na primeira página você morreu, né? Não precisa nem para a segunda, vai. Na primeira página do Google... Uma dor de cabeça, câncer terminal, uma semana. Então, assim, esse acesso que o paciente tem com a internet também faz com que eles questionem mais os médicos. Isso dificultou a vida dos médicos? Dificultou bastante, mano. Então, assim, na verdade é o seguinte, a relação médico-paciente, ela vem sofrendo uma evolução desde a Segunda Guerra, né? Então, assim, a partir da Segunda Guerra, onde se pensava anteriormente nas questões de mais sobre os bens, tá? E passou a se olhar, depois da Segunda Guerra, aquela montoeira de gente morta, começou a se montar associações de gente que tinham problemas, né, por ter perda de membros. E aí começaram a se olhar também mais o lado humano das pessoas e começaram a se preocupar com o lado humano. A medicina evoluiu muito nesse sentido, porque eu imagino que o paciente, se a gente voltar aos 100 anos atrás, ele era uma cobaia praticamente, né? Sim. Você não podia ficar doente. Se você ia morrer, né? Se tu olhares assim, os códigos de ética médico na década de 50 ou anteriores, o paciente nem participava das decisões dele. Tá? Então, assim, o que acontecia? O médico decidia? Os médicos se reuniam, tá, e decidiam quais tratamentos iam fazer para o paciente, sem a opinião dele. Inclusive, tem artigos lá, não sei, né, ipsis literis, o que dizia, mas é que não poderia falar sobre a doença na frente do paciente, sob pena dele moralmente sofrer com aquilo. Então, ou seja, ele não participava de nada. Os médicos se reuniam numa sala ao lado do enfermo, decidiam qual procedimento ia fazer, se ia fazer cirurgia ou não. Não falavam nada para ele? E simplesmente aceitava como um filho aceita uma decisão de um pai. Hoje é o contrário, né? Hoje o médico ele tem que ser muito claro com o paciente. Exato. Hoje tem o direito do paciente. Direito do paciente, é uma obrigação do médico também, o dever de informar, né? E tanto é que eles têm hoje como obrigação, tanto ético como também a justiça tem cobrado, que seria um termo de um consentimento pré-informado. Ou seja, o paciente é informado de todos os riscos e benefícios daquela cirurgia, daquele tratamento,
e ele vai consentir. Não, doutor, me submeto à cirurgia, ou me submeto a tratamento, aceito e assina um documento dizendo que está consentindo com aquele tratamento. Então, isso é uma obrigação hoje do médico e também um direito do paciente. Então, isso houve essa evolução ao longo do tempo com relação a isso. Onde é que entra o erro médico nisso tudo, doutor? Então, como eu te falei, assim, esse enorme número de faculdades de medicina, né? Então, o estudo não é tão qualidade como era antigamente. Tem a questão também de que o médico não está tão preparado para se lidar com a morte, assim como os familiares daquele paciente que faleceu. Tá? Não é incomum os pacientes de um falecido procurar a justiça tentando achar um culpado para a morte. Culpa o médico? Geralmente culpam o médico ou o hospital que prestou o serviço, né? Mas se a gente for a fundo, às vezes tem uma questão além morte, né? Então, de tentar... Tem pessoas que às vezes não cuidam do seu ente querido e aí quando falece acha a culpa é de terceiros e não dele. Tem casos assim de que o paciente morre por quê? O curso natural da vida foi aquele. As pessoas vão morrer, né? Nós vamos morrer. Infelizmente vamos, né, mano? Então, isso também faz às vezes com que leve a algumas ações judiciais. E tem também a questão assim dos avanços tecnológicos, que os pacientes têm conhecimento que em grandes centros existem esses aparelhos, mas não tem em lugares mais interiorano, né? Então isso também busca-se na justiça uma certa forma assim de tentar como eu vou te dizer, dar um conforto, dar um conforto, né? Para aceitar aquilo não de uma forma tão simples assim de que a vida é finita. Então eles acabam buscando também um pouco. E claro que há os erros, né? Médicos, e aí a gente está falando de vários casos de negligência, imprudência, imperícia, casos de paciente que entra no hospital para fazer cirurgia numa perna, sai com a operação em outra. Isso acontece mesmo? Acontece bastante. Então, assim, isso acontece. Às vezes dá soro glicosado para paciente diabético, tem troca de medicamentos, excesso de cirurgias no paciente. Às vezes, para conseguir em pouco de tempo, aquele espaço de sala, se embute várias cirurgias. E, às vezes, por causa dessa pressa, cai em imprudência o médico. Então, assim, existem erros crassos, mas também existem aqueles erros que são... ou intercorrências que são previsíveis numa literatura médica. Eduardo, o Sistema Único de Saúde é muito criticado no Brasil e muito elogiado, né? Você tem uma balança complicada. Em alguns locais, os médicos não têm condição nenhuma de trabalho. Olha, como é que fica o erro médico nesse caso? O SUS, assim, nós temos uma dificuldade muito grande no interior, né? Questão de aparelhagem. Às vezes, a gente vai visita alguns hospitais. Tá? E eu digo, né, vou frisar novamente, aqui na região sul, aqui a gente é quase privilegiado, por ter vários hospitais com qualidade aqui, prestando serviço SUS. Eu acho que né, o exemplo do Hospital São José é um exemplo aí a ser seguido pela qualidade que é prestado lá por grandes profissionais que tem no Hospital São José, mas tem realmente hospitais em alguns lugares que não têm a mínima condições. Né? Não tem oxigênio, não tem medicamento. Não tem gás, né? Não tem o básico. Né? Olha, não tem praticamente nada. E a solução é sempre fazer transferência de paciente para outros locais, para grandes centros. Então fica difícil até para o médico ir trabalhar nesses locais, porque não tem. Assim, tu estuda para salvar vidas, né? E tu chega num local, tu não tem condições de salvar uma pessoa, também te causa uma frustração. Então, por isso, nesses casos de que os médicos também não procuram muito o interior e sim vão para as capitais. Então, o serviço do SUS, né, a ideia do SUS ela é muito boa. Né? Eu sou totalmente favorável ao SUS. Mas claro que nada é perfeito e nem dá para ser. Então, realmente tem algumas críticas por causa das questões das condições mesmo. Os médicos não trabalham muito, Eduardo? Essa impressão que eu tenho, sabe? O médico em começo de carreira, virando noite, fazendo plantão e sempre uma vida muito insana. Isso não favorece muito o erro? Também. O cansaço físico e mental, né, também faz com que possa ocorrer em algum desses erros. Isso é assim, tem vários médicos que saem da faculdade e precisam fazer o nome. E a maneira de fazer o seu nome acabou entrando logo em seguida numa residência médica para fazer uma especialidade, ou de repente acabam
fazendo diversos plantões. Então, realmente, acabam migrando de uma cidade para outra, atrás desses plantões, que é onde dá um benefício financeiro para eles, apesar das não condições, mas faz com que eles, pelo menos, eles consigam fazer uma boa renda para depois montar o seu consultório. Tá, e a gente falou de erro médico. Os médicos têm seguro? Isso é normal? Olha, contra o erro? Hoje eu vou te dizer que eu diria que se qualquer médico deveria ter um seguro de responsabilidade civil. Mas nem todos têm? Nem todos têm. Mas o médico entende isso, a importância disso? Então, mano, assim, o seguro de responsabilidade civil, ele não é uma carta branca para que o médico possa errar, né? Mas é uma proteção do seu nome, da sua imagem, do seu patrimônio, né? Ninguém é infalível, todo mundo pode ocorrer em erro, né? Então, só que, né, o médico não tem muita chance de não errar, né? Ninguém aceita que o médico erre, né? Também tem isso, tem essa... Você pode errar até um juridiquês, eu posso errar o português aqui na apresentação, mas o médico não pode errar. Não. Tem até aquela brincadeira diferente do mecânico e o médico, né? Que o médico trabalha com o motor ligado, né? Então, assim, é difícil para o médico até aceitar um erro. A gente conversa com vários profissionais e, às vezes, quando até eles perdem algum paciente, eles se sentem frustrados nisso. Porque a criação deles, a educação deles na faculdade, principalmente nos últimos anos, é para que a vida prevaleça sobre a morte. Só que a gente sabe, né, como a gente comentou aqui, que infelizmente todo mundo vai morrer um dia. Vamos falar da morte na volta? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui comigo, ele que é advogado, especialista em direito médico, doutor Eduardo Borba Lamini. Rapidinho, é só o tempo da gente fazer uma eutanásia. Vamos fazer uma eutanásia no nosso intervalo? É rapidinho, a gente já volta. Voltei, estou vivo, hein? Estou vivo aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites, de segunda a sexta-feira, e no sábado tem reprise aqui na RTV Criciúma, canal 19, 53.1 da NET, 53.1 da TV aberta, 20.520 da NET, é muito canal a nossa TV. Pega muito lugar que pega, e online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Não se desespere, vai lá no YouTube, Humanos Talk Show, e no Spotify você vai curtir todos na íntegra, completinhos, inclusive este com o doutor Eduardo Borba Lamini, especialista em direito médico, advogado. Por que você decidiu ir para essa especialização, fazer essa especialização? Então, mano, são as coisas que acontecem na vida, né? São caminhos assim que nos levam a... A vida te levou para isso? Me levou para isso. Te confesso que de início estava um pouco descontente com o direito por achar uma coisa muito mecânica. Ações trabalhistas muito parecidas, ações previdenciárias muito parecidas. Trabalhei no escritório que trabalhava com questão de revisão de juros bancários, também a questão muito... Sempre igual? Sempre igual. Você queria aventura, e aí, novidade? Não, e aí por uma coincidência, um amigo meu, um médico, me procurou porque eu fizesse uma defesa para ele. E a partir de então comecei a estudar o caso, né, e era um caso de um ginecologista. Aqui ele disse, não, isso aqui é para mim. Aí, ou seja, cada caso seria um caso diferente. Estou curioso com o erro dele, você não precisa contar. Não, na verdade não foi até... Ele foi improcedente a ação, a outra parte nem recorreu, porque reconheceu mesmo que não houve erro. Então, fez com que isso me atenasse. E aí, por um convite de um antigo promotor aqui de Criciúma, Dr. Hamilton Brígido, ele trabalhava no Sindicato dos Médicos aqui da região de Criciúma. Ele fez junto a defesa de um outro profissional também nessa ação, gostou do meu trabalho e me indicou para o Sindicato dos Médicos. Aí acabou, aí dali foi? Aí comecei a fazer cursos com relação a isso e já faz bastante tempo aí que eu estou nessa área. Você tem que ter estômago. Eu imagino que nos processos você acaba se deparando com imagens, vídeos, situações que pessoas comuns não teriam estômago para... Então, assistir? Tem bastante. Tem alguns casos que aparecem sim. Claro que, naturalmente, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Mas se acostuma? Se acostuma, né? Eu não, diferente do médico, eu não vejo ao vivo, né? Vejo através de foto e também a gente pode também pular as páginas da... Você não precisa, né? Tem coisa que não precisa. Tem coisa que não precisa ver. Mas, de toda forma, a gente tem contato também com a outra parte, às vezes aquela outra parte também perdeu alguém querido, então são ações delicadas, né?
tirando aquelas assim que, né, a questão física, questão moral, né, que se busca muito, mas quando tem uma discussão por causa de um óbito de alguma pessoa, é sempre uma questão delicada, né? Então, nem a defesa pode ser muito efusiva, nem a parte também pode ser tão grosseira no processo, porque nós estamos lidando com parentes que tiveram alguém que faleceu. Você falou em falecimento, morte. Morte é um tabu no Brasil ainda. Morte é um tabu no Brasil. A gente aí, eu acho que a questão dos países ocidentais aí não conversa muito sobre... A gente não fala sobre a morte, né? Não fala. Por questão de tabu, por questão de cultural, a gente tem um quê de deixar a morte do lado. Mas você já tentou conversar, por exemplo, com algum amigo? Quando eu morrer, eu quero que você faça isso. Ele não deixa nem a conversa acabar. Não, nem começa a conversa. Ele fala assim, nem fala essa besteira, né? Vai chamar, né? Vai chamar a morte. Vai chamar a morte para quê? Não, isso a gente tem que conversar, né? Assim como até a gente está no mês de Setembro Amarelo aí, a gente tem que debater sobre suicídio, assim como a gente tem que debater também sobre a questão da morte, tendo em vista que a gente tem fim, né? Tem fim. Mais cedo ou mais tarde a gente tem fim. E eu posso escolher o meu fim ou no Brasil eu não posso decidir que eu quero morrer? Então, a gente tem umas opções, tá? Mas vamos fazer assim uma explicação um pouco rápida assim, de alguns conceitos. Hoje é proibido no Brasil o quê? A eutanásia e o suicídio assistido. Né? A eutanásia seria uma morte, como diz, né, até a questão do latim da palavra, é a morte boa. Adoro o advogado que explica latim pra gente. Só que nenhuma morte é boa, né, mano? Nenhuma morte é boa, né? Então, assim, a eutanásia é crime porque tu necessita de uma terceira pessoa que mate aquela pessoa por piedade, tá? Ou seja, a pessoa está sofrendo, então alguém vai lá e desliga o aparelho para que aquela pessoa não sofra mais. Isso é chamado eutanásia, né? Isso não pode no Brasil por ser crime, assim como o suicídio assistido. E aí nós temos mais dois conceitos, que é chamado de distanásia, que é o prolongamento desses tratamentos. Ou seja, é aquela pessoa que já está adoentada, numa fase terminal, que não tem mais chance nenhuma de sobreviver, ou seja, tem alguns dias a mais de vida, e o sistema, a família, um médico, por questões éticas, por questão cultural, prolongam a vida desse paciente, mesmo que seja de uma forma sofrida para ele, né? Sendo o paciente tendo uma parada cardiorrespiratória, reanimado, tem de repente alguma disfunção respiratória, é feita uma traqueostomia, ou seja, trazendo questões de equipamentos que dão uma sobrevida para o paciente, mas às vezes... Que não vão trazer ele de volta. Não vão trazer. E por outro lado, nós temos a ortotanásia, que é chamado, que é levado também para os cuidados paliativos, que é chamado também a morte no tempo certo. Então, ou seja, é o ciclo realmente da vida. Então, o paciente pode ser retirado desse local, às vezes de uma UTI, que está lá para morrer, sem os amigos, sem os parentes, né, sem as pessoas que ele ama, dentro de uma sala, às vezes fria, praticamente com luz ligada 24 horas por dia, né, com a presença de parentes com muito pouco tempo, muito reduzido. Né, então, pode ser retirado de lá, deixado num quarto para morrer junto com os parentes, ou ser levado para casa. Então, a gente vê em alguns hospitais levando até bicho de estimação para dentro, né? dos hospitais. Aquela pessoa que quer tomar um vinho, fumar um cigarro antes de morrer. Então, está se dando essa questão de dar um fim de vida mais digno. Né? Então, isso seria a ortotanásia. Mas isso não é criticado também, doutor? Já foi criticado. Quando foi criada a resolução pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução 2005 de 2006, não, perdão, 1885-2006, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para que fosse suspensa essa resolução. Mas no decorrer do processo, o próprio Ministério Público Federal reconheceu que os cuidados paliativos traziam muito mais benefício para o paciente, então aceitou que aquela ação fosse julgada improcedente. Hoje, os cuidados paliativos está numa crescente, né? O Brasil, em 2005 ou 2015, se não me engano, 2015, foi feita uma pesquisa e o Brasil foi considerado entre 80 países o terceiro país pior para se morrer. Ou seja, para a gente não ter esses cuidados paliativos de fim de vida. Tem um lugar bom para morrer? Qual é o melhor lugar para morrer? Então, pelo menos morrer de uma forma mais digna, né, mano? Qual é o primeiro na lista? Não tem. Ah, não tem? Assim, o cuidado paliativo é uma equipe multidisciplinar. Então, tu conta com enfermagem,
fisioterapeuta, nutricionista, padre ou pastor, depende da religião do paciente, e vai tratar o paciente no fim da vida, assim inclusive com seus pacientes. Então isso faz com que o paciente tenha um final de vida um pouco mais digno do que ficar deitado às vezes num leito à espera da morte. Você falou que existem alguns filmes que tratam disso, para quem tem curiosidade. Então, qual o mais famoso deles? Para quem debate a eutanásia, que particularmente sou favorável, né, e é a questão um pouco mais delicada na questão bioética, existem alguns filmes bons aí que tratam sobre isso. Existe o filme Mar Adentro, que é a história do Ramon Sampedro, que é um espanhol marinheiro que gostava de mergulhar da altura das rochas, naqueles saltos perigosos. E num daqueles saltos ele acaba sofrendo um acidente, fica tetraplégico numa cama, mexe apenas a cabeça, e ele luta na justiça para que ele possa ter a sua vida ceifada através da eutanásia. Então, junto com amigos, com a família, ele busca na justiça por bastante tempo, se não me engano ele ficou 28 anos acamado, e não vou dar spoiler no final do filme, mas no final ele acaba falecendo. Outro também baseado em fatos reais, que é A Bela que Dorme, que é uma italiana, Eluana Englaro, o nome dela, que sofreu um acidente, ficou em coma por 17 anos, e a família quis interromper o tratamento dela, e a justiça não atendeu, e aí buscou junto com amigos também, familiares, uma briga na justiça, foi até o parlamento italiano, e lá no grau superior deles, lá da Itália, acabaram aceitando que o pai desligasse os aparelhos, sofreram até críticas pesadas da Igreja Católica na época, né? Não, lá na Itália, né? Não, mas na Itália, exatamente. E aí acabaram também interrompendo o tratamento e acabou falecendo. Então tem esses dois filmes aí. Tem um que eu era antes de você também, é bacana esse. Esse filme sim, né? Apesar de ser mais ficção, né? Acaba... E não é uma história real? Não, ele é baseado em ficção, né? Que é um rapaz também que sofre um acidente, acho que é atropelado por uma moto, se eu não me engano. E aí fica também tetraplégico, né? E conhece uma menina e se apaixonam. E no final do filme, até que é um local permitido, a Suíça, a questão do suicídio assistido, né? O sofrimento que ele tem da doença, de ser uma pessoa que era jovem e tinha, né, fazia muitas atividades, esportes, enfim, o sofrimento que ele teve de ficar na cadeira de rodas, tetraplégico, foi mais forte do que o amor que ele sentia para a menina. Então ele decide ir para a Suíça, e lá na Suíça sofreu um suicídio assistido numa entidade lá que é permitida, são algumas entidades que existem na Suíça que permitem essa questão do suicídio assistido. No Brasil está longe disso acontecer? Existe discussão, pelo menos, ou não? Então, assim, tá passos muito curtos, assim, com relação à eutanásia. Não sei se a gente está previsto para isso, talvez a gente não esteja preparado para isso. Mas a questão da terminalidade de vida, sim. A gente tem bastante debate no Brasil, existe um projeto de lei já do senador Lazier Martins, que está em tramitação no Senado. Não é o correto, né? Está sofrendo algumas modificações por estudiosos desse assunto, né? Uma das estudiosas do Brasil, aqui é a doutora Luciana Dadalto, de Minas Gerais, que nesse tema, acho que ela é a referência no Brasil, tem auxiliado também nesse projeto para que se torne um projeto mais viável para todos. Doutor, o que chegou ao fim foi o nosso tempo. Felizmente, mas o que não vai morrer é o programa Humanos. Esse não morre. Esse vai ter vida longa. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença. Obrigado, fico à disposição. Disposição, olha, você e daí? Você tem medo da morte? Como é que é? Estando vivos ou não, já sabe, né? Somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.